Fala pessoal, beleza? Hoje nós iremos falar sobre os biomas brasileiros, enfatizando nesta aula a floresta amazônica, ou seja, o bioma amazônico. Eu sou Inácio Ferreira da Silva Júnior, estou graduando em Ciências Biológicas pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. Pois bem, pessoal, em primeiro lugar, nós precisamos definir o que seja bioma. E o que é bioma? Biomas são sistemas em que solo, clima, relevo, fauna, flora e demais elementos da natureza interagem entre si, formando tipos semelhantes de cobertura vegetal, como as florestas, tanto as florestas tropicais como as florestas temperadas, as pradarias, os desertos, as tundras, né, se referindo aos biomas do mundo e com referência aos biomas no Brasil, como a floresta amazônica, a mata dos cocais, a caatinga, o cerrado, o pantanal, a Mata Atlântica, a vegetação litorânea, que é os manguezais, por exemplo, os pampas e a mata de araucária. Como eu falei, nós iremos enfatizar, então, nesta aula, o bioma amazônico, que está localizado, na sua maior porção, em território brasileiro, porém se estende para outros países aqui na América do Sul, como a Bolívia, a Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Em sua área total, ou seja, englobando todos esses países, inclusive a sua parte em território brasileiro, ela ocupa aí cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, né? É um bioma bastante grande, de grande abrangência. No Brasil, a parte deste bioma que está em território brasileiro ocupa 4,2 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a 49,29% do território brasileiro, ou seja, o bioma amazônico em território brasileiro ocupa quase que 50% do nosso país. No Brasil, o bioma amazônico está presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Ou seja, ela está presente em todos os estados da região norte, está presente em parte do Mato Grosso, na região centro-oeste, e em parte do Maranhão, na região nordeste. Como dito, aqui está um recorte da porção sul do continente americano, ou seja, a América do Sul, e em evidência na cor verde percebe-se o bioma amazônico, presente na sua maior porção em território brasileiro, mas também ocupando parte da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela e todos o território da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa. Com relação ao clima do bioma amazônico, o clima é predominantemente equatorial úmido, caracterizado principalmente
pelos períodos chuvosos, com índices pluviométricos que variam de 1.500 a 3.600 milímetros por ano. A umidade do ar é elevada, chegando a 80%, e as temperaturas variam entre 22 graus e 28 graus centígrados. Então, percebam que este clima predominante no bioma amazônico chove muito, a temperatura é mais ou menos, né? Nem muito quente, nem muito fria, e a umidade é bastante elevada, chegando a 80%. São estas as características do clima do bioma amazônico, um clima equatorial úmido. Com relação à vegetação do bioma amazônico, este abriga a floresta amazônica, que é considerada a maior floresta tropical do mundo, que abrange uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A vegetação, de maneira geral, é caracterizada por uma floresta densa e pela presença de árvores de grande porte. O bioma possui cerca de 3,6 quilômetros de florestas contínuas. De maneira específica, a vegetação é classificada em 3 categorias, sendo elas mata de terra firme, mata de igapó e matas de várzea. Nós iremos ver uma a partir dos próximos slides. Em primeiro lugar, a mata de igapó. A mata de igapó se refere à vegetação localizada em terrenos de menores altitudes, estando estes inundados praticamente todo o tempo. A presença de vegetação baixa nesta vegetação, como musgos e arbustos, e nessas matas é possível encontrar aquela que é o símbolo da Amazônia, ou seja, eu estou me referindo à Vitória régia. Esta planta é um dos símbolos do bioma amazônico. Então, assim se caracteriza a mata de igapó. O outro tipo de vegetação são as matas de várzea, que é a vegetação localizada em região de altitudes intermediárias em uma determinada época do ano e que são inundadas em uma determinada época do ano. As espécies encontradas nestas áreas são semelhantes às encontradas nas matas de igapó e apresentam também árvores de até 40 metros de altura. E, por fim, a mata de terra firme, que se refere à vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas. Essas são, portanto, caracterizadas por não haver inundações e sua vegetação ser sempre seca. A presença de árvores de grande porte, como castanheira, palmeira e o mogano, além do angelim, que é considerado a maior árvore do bioma amazônico, que é encontrado neste bioma. Como as imagens mostram aqui, né, uma árvore de grande porte, tanto em altura como em circunferência, em que pelo menos 6 pessoas estão abraçando ela. Pois bem, nesta figura é possível melhor ter uma compreensão melhor acerca dos 3 tipos de vegetação encontrado, né, no bioma amazônico. Primeiro, a mata de igapó. Aqui está o leito do rio, né? E saindo do rio
em direção à terra firme, a primeira vegetação que se encontra é a mata de Igapó, que está inundada o tempo inteiro. Logo após a mata de Igapó está a mata de Várzea, que está em uma altitude intermediária entre a mata de Igapó e a terra firme, e a mata de terra firme. Esta está parcialmente inundada durante todo o tempo. E a mata de terra firme é aquela que está numa altitude superior às outras duas, estando seca o tempo todo, a menos que tenha uma inundação muito grande, esta parte continua seca o tempo inteiro. Pois bem, agora iremos falar acerca da flora do bioma amazônico. O bioma amazônico é conhecido principalmente por sua floresta, a floresta amazônica, que se destaca pela extensão que ocupa, né? Ser uma grande floresta, pela sua robustez, pela sua diversidade de vegetação e pela beleza das flores e dos frutos. No bioma amazônico são encontrados pelo menos 30 mil espécies de plantas, embora a sua totalidade de espécies ainda é um mistério, né? O que se sabe são estimativas que vêm aumentando dia a dia. Catalogados, já existe mais de 30 mil espécies de plantas. As árvores de grande porte já totalizam 2.500 espécies. E aí está a maior de todas as árvores, encontrada no bioma amazônico, que é o angelim vermelho. Não tem como colocar toda a diversidade da flora amazônica em uma imagem só. Então, eu coloquei aí essa árvore representando toda a flora do bioma amazônico, o angelim vermelho. Agora iremos falar acerca da fauna do bioma amazônico. E a Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies da fauna, né? Abrigando mais de 73% das espécies de mamíferos e 80% das aves existentes no território nacional. São cerca de 30 milhões de espécies de animais, sem contar com aquelas que ainda não foram catalogadas, evidentemente. Não há uma definição exata das quantidades de animais, uma vez que o bioma se estende por vários países, como já foi mencionado. Porém, no Brasil, são ao menos 311 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de aves, 273 espécies de répteis, 232 espécies de anfíbios e 1.800 espécies de peixes continentais. E para ilustrar toda esta diversidade, em uma imagem eu coloquei apenas a nossa onça pintada, representando aí toda a fauna encontrada no bioma amazônico. Agora iremos falar acerca do relevo. O relevo do bioma amazônico é formado de planície de inundação, as várzeas, planalto amazônico e escudos cristalinos. Geralmente, o relevo do bioma amazônico não apresenta altitudes acima de 200 metros. Contudo, é encontrado neste bioma aquele que é o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, que se localiza no norte do estado
do Amazonas, que possui altitudes de 3.014 metros. E aí está o Pico da Neblina, né? O belíssimo Pico da Neblina, mostrado nesta imagem. Com relação à hidrografia do bioma amazônico, a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e se encontra justamente no bioma amazônico. O seu principal rio, o rio Amazonas, é o maior rio do mundo em volume de água, com mais de 7.000 afluentes, ou seja, 7.000 outros rios que deságua para dentro do rio Amazonas. Outros rios que merecem destaque e que se encontram dentro deste bioma são o rio Araguaia, Rio Negro, Rio Solimões, Tocantins, Trombetas, Xingu, Purus, Juruá, Japurá, Madeira, rios Tapajós e Branco. Então, todos esses rios de grande porte se encontram dentro do bioma amazônico, sendo que o seu principal rio e o maior do Brasil, consequentemente também o maior rio do mundo, é o rio Amazonas. E aí está uma belíssima imagem do rio Amazonas, com seus meandros, incrustado dentro da floresta amazônica. Agora iremos nos referir acerca dos povos que residem, que moram dentro do bioma amazônico, enfatizando os povos indígenas, que, como todos nós sabemos, pelo mundo afora, uma importante referência que se faz à Amazônia é justamente a presença dos indígenas que ali habitam. De fato, o bioma reúne a maior parte dessa população no Brasil e são aproximadamente 200.000 pessoas. São mais de 180 povos indígenas, além de vários grupos isolados vivendo no bioma. Os povos indígenas que vivem na Amazônia, ocupam uma área de 108 milhões de hectares, o que representa 21,5% da Amazônia. Ou seja, boa parte do território indígena, aí 21,5% que eles ocupam dentro deste bioma floresta amazônica. E aí está, para ilustrar esta imagem dos povos indígenas. Falaremos agora acerca da importância econômica do bioma amazônico. As principais atividades econômicas praticadas no bioma são a extração vegetal, a extração mineral e animal, denominados respectivamente de extrativismo. Porém, se aprofundando ainda um pouco sobre esta questão do extrativismo, na extração mineral são obtidos principalmente o calcário e o estanho. Na extração vegetal existe a atividade madeireira, como a retirada da castanha do Pará, coletas de frutas regionais e da borracha a partir das seringueiras, e na extração animal destaca-se a pesca. Porém, ainda merece destaque como importância econômica a agricultura, que são produzidos, entre outros, arroz, banana, laranja e mandioca, e também merece destaque como uma atividade que vem crescendo nos últimos anos, o turismo. Então, o extrativismo, a agricultura e o turismo são as principais atividades de importância econômica que são realizadas dentro deste bioma floresta amazônica. Com relação à sua importância mundial,
O bioma floresta amazônica, ele participa da regulação das chuvas em quase todo o Brasil, ele influencia o regime de chuvas na América do Sul, representa a maior biodiversidade do planeta, sendo que muitas espécies ainda sequer foram descobertas, mas este bioma tem uma grande diversidade, biodiversidade, e também, ainda como importância mundial, o bioma amazônico atua na regulação do clima, mundialmente falando. Ela armazena bilhões de toneladas de carbono, então tudo isso faz com que nós devemos proteger este bioma, porque ele tem uma importância não somente para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. No entanto, o bioma amazônico, assim como os outros biomas aqui no Brasil e também no mundo, eles vêm sofrendo, ano após ano, impactos ambientais. Quais são esses impactos que têm sido vistos e notados no bioma amazônico? As queimadas, a garimpagem, o agropastoreio, o desmatamento, o contrabando de plantas silvestres, o tráfico de animais, a disputa de terras entre agricultores e índios, o assentamento humano, as cidades têm crescido e invadido a floresta, e também a caça e pesca ilegais. Então, todos estes são alguns dos impactos que acontecem dentro do bioma floresta amazônica. Com relação ao estado atual de conservação, 20% da floresta já foi destruída desde 1970. Então, desde 1970 até hoje, 2021, já foi pelo menos 20% da floresta já foi destruída. Este gráfico mostra até o ano de 2019, aonde a partir principalmente de 2004 houve-se uma redução considerável da devastação, da destruição deste bioma. Voltou a crescer um pouco em 2008, teve quedas até 2014 e voltou a subir a partir de 2016, e em 2019 aí também houve mais uma subida. No entanto, nos últimos anos, há uma redução considerada a anos anteriores a 2004. Então, estes 20% da floresta que já foi destruída representa pelo menos 800 mil quilômetros quadrados, né? Muita floresta, muito deste bioma já foi desmatado, devastado, 800 mil quilômetros quadrados. E agora iremos falar acerca da conservação. Como já disse anteriormente, nós precisamos conservar, preservar os nossos biomas, e essa importância de conservação também se estende principalmente à nossa floresta amazônica. Quando digo nossa, é claro que eu estou me referindo não só à parte brasileira, mas também à parte que está em outros países. Embora, como já disse, a maior parte do bioma amazônico se encontra em território brasileiro. Então, para se conservar, existem as unidades de conservação, e são de dois tipos: as de uso sustentável e as de proteção integral.
As unidades de conservação de uso sustentável têm como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Ou seja, é possível mexer ou tocar naquela parte do bioma, mas fazer isso de forma responsável, de forma sustentável, pensando nas futuras gerações. Já a unidade de conservação de proteção integral se refere, ou seja, tem o intuito de preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. Então, existem esses dois tipos de unidades de conservação, a do uso sustentável e aquela de proteção integral. Atualmente, no Brasil, há 336 unidades de conservação federais, das quais, ou seja, dessas 336, 145 estão localizadas no bioma floresta amazônica. Estas 145 federais, somadas a mais 184 unidades estaduais, compõem uma extensa rede formada por 117 unidades de proteção integral e 212 unidades de uso sustentável. Então, percebam que há gente que se preocupa com a conservação, com a proteção do bioma, especificamente da floresta amazônica, e existem essas unidades de conservação, tanto de uso sustentável como de proteção integral. Então é isso, pessoal, aí está as nossas referências, aonde pesquisamos para fazermos esta aula, para darmos esta aula, sites como do Ministério do Meio Ambiente, do INPE, do ICMBio, Embrapa, e outros sites como o IBAMA, Brasil Escola, a WWF, que é uma organização, e também outros como Brasil Escola e Toda Matéria, além do Mundo Educação. Então é isso, agradeço a atenção de vocês, iremos finalizar esta aula, grande abraço, até mais.